início à nossa aula de hoje, tá? Bom, dessa vez eu me certifiquei de que está gravando o áudio. Ele abriu no mudo de novo. Vamos lá, respondendo primeiro aqui as perguntas. Antônio, quando você vai no mural, vou mostrar aqui para você, ó. Observa aí. Você tem aqui o mural e você tem as atividades. Se você clicar aqui em atividades, você vai encontrar as apostilas que eu coloco. E não somente isso. Aqui eu consigo postar. Professor, Oi, perdão, você está gravando a tela, tô. mas está aparecendo o seu rosto só. Como... Ah, tá, esqueci de compartilhar, desculpa. Tela inteira. Pronto, esqueci de compartilhar. Obrigado, hein? Então, aqui eu tenho o mural, tá? E aqui no mural eu tenho uma aba aqui chamada atividades. Aí aqui em atividades está tudo, né, todos os materiais que eu posto, tá? E aqui eu consigo também postar exercícios, provas. Então, tudo que eu precisar postar para vocês, vocês irão vir em atividade. Então, aqui no mural eu boto as mensagens que eu preciso, né? Vocês também conseguem colocar. Em atividade estão as apostilas. Conseguiu achar? Tá? É que, na verdade, o meu aqui não aparece nem a nossa disciplina que está fazendo agora, não está aparecendo. Então, eu estou entrando pelo link lá do e-mail Calma aí, e eu rapidinho. consigo assistir a aula, mas o meu não está aparecendo, entendeu? Eu não vejo essa disciplina lógica de programação, não está para mim. Não tá? Não aparece lá no meu mural. Tá, olha só. Vê se tu consegue. Calma aí. Sabe o que que Copiar pode, link. sabe o que que pode ser? Você deve Oi. ter outra conta Google logada, e aí você tem que mudar para a conta Google do Senai. Deve ser isso. É, tu Tentar aqui. tem que ver. Tenta entrar por esse código, por esse link aí. Esse link Tá, do. depois para não atrasar a aula, depois eu faço isso. Aí Não, eu vejo se eu consigo. Se eu não conseguir, eu te mando mensagem lá no grupo lá. tá bom. Obrigado aí. Nada. O que que é a. Eu vou colocar para vocês. Na apostila que eu estava trabalhando. Deixa eu ver aqui. Não foi essa. Deixa eu ver o que que eu posso fechar aqui. Que tá ficando um por cima do outro. Fechar esse aqui. Essa daqui. Não, essa daqui não. Essa aqui é outra coisa. Perdão, no caso o senhor ainda vai colocar lá as apostilas, ou já está no mural? Já coloquei a que eu trabalhei nas últimas aulas. Ué, aqui no mural não apareceu para mim nada não, botei em atividade, certo? Mas não apareceu, pô. Não apareceu nada? Não aparece essas duas aqui? A apostila de Não, porque aqui algoritmo. eu compartilhei a tela para você ver. Deixa eu ver aqui. Editar. Atribuir a todos os estudantes. No meu está aparecendo. Então, Apostila de algoritmos, não é isso? Nas duas apostilas. Faz o seguinte então, mostra aí então. Carregou. Então vamos lá, deixa eu ver. Onde nós vimos todas as estruturas de decisão. Sim. Então, o material que nós estávamos trabalhando, tá? Nós não temos estrutura de repetição. Então, eu vou postar esse outro material para vocês, que aqui nós vamos ter a estrutura de repetição para poder estarmos trabalhando aí, tá bom? O que que é uma estrutura de repetição? Né? Muitos chamam de laço de repetição. É um trecho do código que ele vai ser executado várias vezes,
até que uma condição seja satisfeita. Quando aquela condição for satisfeita, ele sai dessa estrutura de repetição. Por exemplo, eu gosto muito, como os primeiros exemplos de estrutura de repetição, trabalhar com fatorial. O que é o fatorial? O fatorial, bota aí calcule o fatorial de 3. Aí o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Se eu não estou enganado, é isso. Tá? E aí ele vai, né, trazer esse fatorial. Então, ou seja, ele vai sempre decrescendo, ele vai repetindo até que ele venha contemplar todos esses números. Então, é um dos exemplos que a gente pode fazer, porque é uma forma dele ficar contando, ele repete, vai multiplicando aqueles valores, até que a condição, quando chega a zero, ele não pode mais multiplicar, né? Qualquer valor multiplicado por zero é zero. Então, quando chega no zero, ele para, ele não roda. E aí, como estrutura de repetição, nós temos aí 3 tipos de estrutura. O enquanto, o para e o repita até. O para, a diferença, vamos explicar a diferença deles. O para e o enquanto, vocês vão observar aqui que eu tenho o comando enquanto, o comando para, aí vem a cláusula, né, que é o critério que ele vai utilizar para fazer a contagem, e depois vem a palavra faça. O código que eu vou executar, ele está após a palavra faça. E ele vai executar o código, e para eu indicar que aquela estrutura terminou, eu tenho no enquanto o fim enquanto, que nem na aula de ontem, que nós fizemos a estrutura C, e no final da estrutura C tinha que colocar o fim C. Ou quando nós temos ali o início do algoritmo, a gente precisa ter o fim algoritmo. Então toda a estrutura você tem o início e o fim, e tem que determinar, né, o fim dessa estrutura. Qual é a diferença do enquanto para o para? O enquanto eu utilizo ele quando eu não sei com exatidão quantas vezes aquela repetição vai ser executada. Um exemplo desse é o fatorial. Porque o fatorial, você pede para o usuário digitar um número. Você não sabe qual número o usuário vai digitar. Se ele vai digitar 3, 5, 7, e aquela repetição ela vai ser executada pela quantidade de vezes vai rodar pelo número que o usuário digitou. Então, se o usuário digitou o número 3, aquela repetição executa 3 vezes. Se o usuário digitou 5, aquela repetição executa 5 vezes. E assim sucessivamente. Então, quando eu não sei quantas vezes aquela repetição vai ser executada, não sei precisamente, mas eu tenho um critério para aquela repetição finalizar, eu utilizo o comando enquanto. Agora, quando eu sei quantas vezes aquele comando vai repetir, vai ser executado, eu utilizo para. Por exemplo, receba as notas dos 3 primeiros bimestres do aluno. Então eu sei quantas vezes aquela repetição vai ser executada. Eu sei que serão as 3 primeiras notas, ou as notas dos 3 primeiros bimestres. Então eu sei que aquela repetição vai ser executada 3 vezes. Então, quando eu sei a quantidade exata de repetições que vão ser executadas dentro da minha estrutura, eu utilizo o comando para. Tá? E o repita, ele entra, eu utilizo ele quando eu preciso que aquela instrução execute pelo menos uma vez antes dele verificar uma determinada condição. Por exemplo, o enquanto, o fatorial, eu posso utilizar o enquanto, porque qualquer número que ele for executar, ele vai testar primeiro, antes de executar. Se o usuário digitar 0, ele nem testa, porque aí o fatorial de 0 é 0. E aí eu já posso imprimir esse valor direto. Porém,
Deixa eu ver alguma ação aqui que eu posso verificar primeiro. Eu posso criar tipo assim, eu posso criar um menu e nesse menu botar lá, ó, digite um, sei lá, digite um valor, digite uma quantidade de vezes, ou faça, digite um valor para somar. Se você quer encerrar o programa, digita 0. E eu preciso que a mensagem seja repetida cada vez que o usuário digita o número. Então, seja o texto que vai pedir para o usuário digitar o número, vai ter que estar dentro do laço de repetição. Então, eu posso botar o repita, para que ele execute pelo menos uma vez, boto o texto que vai informar que para ele sair do programa ele tem que digitar 0 e boto a cláusula no final do comando, tá? Então são os 3 tipos. A gente vai fazer alguns exercícios, vamos ter aí alguns exemplos. E aí nós temos aqui o exemplo do enquanto, tá? Ele deu um exercício aqui, mas eu cheguei a montar aqui, deixa eu apagar para nós montarmos juntos. Todo mundo já abriu o Visual G? Sim. Então, olha só, vamos primeiramente nós vamos fazer um programa de fatorial. Programa que faça fatorial de um número qualquer. Isso aqui é comentário, tá? Isso aqui é o comentário, isso aqui não aparece para o usuário, só aparece para o programador. Vou dar o nome aqui do algoritmo, chamar o algoritmo de fatorial. E aí vamos declarar as variáveis. Deixa eu tabular aqui para ficar direitinho. Então eu vou criar a primeira variável num, que vai receber o número que o usuário vai digitar. Eu já vou declarar o tipo dela inteiro. O usuário vai trabalhar com o número inteiro. E aí nós vamos acrescentando as variáveis conforme nós formos construindo o nosso programa. Então, digitou cria a variável, vou pedir para o usuário escrever o número. Eu vou já botar aqui fazer um pouco mais elaborado. Agora vamos informar para o usuário qual é o tipo de programa. Programa de cálculo de fatorial. Eu vou botar aqui um escreva L para ele botar esse título, escreva L, e pular a linha. E aí o próximo comando ele vai vir na linha o próximo texto vai vir na linha de baixo. Aí eu vou botar um escreva normal. Digite um número. Digite um número. Vou dar o espaço aqui para o usuário digitar o número e vou ler. Leia num. O cálculo do fatorial. Vou botar só mostrar aqui para vocês. Google cálculo fatorial. Então aqui, um número é digitado e esse número é multiplicado por ele menos 1. E assim ele vai prosseguindo, como eu havia informado. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Bloco de notas. Trazer para cá. Então, por exemplo, o usuário digitou 5. Qual vai ser o fatorial? O fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E no 1 ele tem que parar. Correto? Tudo bem? Então aí é a lógica do fatorial. Deixa eu voltar lá para o Visual G. Então, eu li um número, eu preciso
que toda vez que, né, quando o usuário digitar o número, deixa eu botar aqui o enquanto, a gente já viu que ele não faz diferenciação quando eu trabalho com maiúsculo e minúsculo, ele está rodando, né, da mesma forma. Então, se vocês trabalharem com enquanto maiúsculo, enquanto minúsculo, escreva maiúsculo, escreva minúsculo, isso não está influenciando. Primeiro passo, primeiro ponto, o usuário vai digitar um número. Eu preciso que esse número seja multiplicado por ele menos 1. E cada vez que o enquanto rodar, ele subtraia menos 1. E vai assim, tirando sempre menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma variável. E essa variável, eu vou ficar subtraindo ela toda vez que o enquanto rodar. Então, toda vez que o enquanto roda, eu subtraio ela pelo menos uma vez. Então, eu vou chamar essa variável de cont. Cont pode ser de contador, cont pode ser de controle. E aí, né, a gente deixa a imaginação fluir. Então, esse cont, eu vou verificar, que é o que vai controlar a quantidade de repetições, e ele só pode ir até 1, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0, então ele não pode chegar até o 0, ele só pode ir até o 1. Então eu posso aqui no enquanto verificar se esse cont, se ele é maior do que 0. E aí vem o comando faça. Deixa eu só tirar uma dúvida aí. Porque eu tinha feito faca, né? Faça sem cedilha. Eu vou fazer o faça com cedilha só para verificar se não vai influenciar com cedilha ou sem cedilha. Tá? Eu tinha feito sem cedilha, eu vou fazer com cedilha para ter esse teste. Então eu vou verificar se o cont é menos... se o cont é maior do que 0. E aqui dentro do enquanto, eu posso fazer um cont recebe. Opa, é o contrário. O cont recebe cont menos 1. Então, ou seja, o cont ele verifica se é 0. E depois, toda vez que ele roda, o cont vai ser menos 1. Mas, professor, o senhor declarou a variável cont, só que até agora, até esse momento do código, você não atribuiu nenhum valor ao cont. O cont está vazio. Num já foi atribuído o valor. Está aqui, o valor de num foi digitado pelo usuário. Mas e o valor de cont? O que eu faço? O cont, ele vai ser decrescente. Como nós temos lá, que é no nosso exemplo, o número que o usuário vai digitar, eu vou lá atribuir, lá armazenar ele no 5. Eu não vou modificar esse num. Eu poderia fazer a contagem pelo num. Mas eu não quero modificar esse num, porque no final eu quero escrever lá, ó, na resposta, botar lá, ó, um exemplo de resposta. O fatorial do número 5, que foi o número que o usuário digitou, e aí a gente bota o valor do fatorial. Então eu vou manter esse valor que o usuário digita inalterável, mantenho ele na variável num sem alterar ela, só para poder, no final, imprimir uma resposta, dar uma resposta para o usuário um pouco mais diferenciada. Então eu armazeno que eu vou ter esse número para poder mostrar depois. Mas eu poderia fazer esse contador a partir do num. Eu poderia fazer aqui, ó, num maior do que 0, e eu poderia fazer aqui, ó, num recebe. Não, primeiro eu teria que multiplicar
para depois subtrair 1. Porque se eu subtrair 1 antes de multiplicar, ele, em vez de multiplicar o 5 vezes 4, ele vai multiplicar 4, né, vezes 3. Mas eu poderia, aqui, ó, antes, eu poderia, vou criar uma outra variável. Result. De resultado. Poderia fazer, ó, result, recebe num multiplicado, abro parênteses, por num menos 1. Então ele vai pegar, vamos supor, o usuário digitou 5. 5 é maior do que 0? 5 é maior do que 0. E aí eu poderia pegar, então 5 multiplica por 5 menos 1. O num menos 1 teria que estar dentro de parênteses, porque na regra da matemática ele primeiro faz a multiplicação para depois fazer a subtração. E aqui eu poderia fazer o num recebe num menos 1. E trabalhar com uma variável a menos espaço de memória, tá? Mas eu quero manter essa variável num armazenada, eu quero utilizar ele depois na hora de imprimir. Então eu resolvi criar, vou tirar você por enquanto, eu resolvi criar a variável contador. Mas contador ainda está vazio. Então o contador ele vai fazer esse papel do num, já que eu não quero modificar o valor digitado pelo usuário na variável num. Então eu vou ter que fazer aqui, o contador recebe num. O contador vai receber o valor do número que o usuário digitou. Então agora conte, a variável conte e a variável num, elas agora possuem o mesmo valor. Então, se o usuário digitou 5, aqui ele vai verificar se esse 5 é maior do que 0. E depois eu pego esse 5 e subtraio o 1 antes de fazer o cálculo, porque na hora de multiplicar eu tenho que multiplicar 5 por 4 e não 5 por 5. Quando eu estava utilizando a própria variável num, eu tinha que fazer o cálculo antes de subtrair. Agora não, agora eu vou subtrair antes de calcular. A variável result, que é a variável que eu vou armazenar o resultado. Result. Então a variável result não, gente, o cálculo continua sendo, não, desculpa, o cálculo continua sendo feito antes. O cálculo continua sendo feito antes, não vai mudar, não posso fazer o cálculo depois. Só que aqui, em vez do num, vai ser o conte. A estrutura é a mesma se fosse o num. A única diferença é que eu recebi o num e não estou mais alterando ele. Mantive ele intacto. Atribuí o valor dele a uma outra variável e vou trabalhar em cima dessa variável, né, nova. Ela é que vai ser modificada. Então o resultado... Aí aqui ainda vai dar erro, né? A resposta vai ser incorreta. O resultado vai receber conte vezes conte menos 1. Qual é o erro que vai dar, professor? Vamos lá. Erro de cálculo. Não erro na fim enquanto. Não erro na programação, né? É o erro de lógica. Tem um erro de lógica aqui que eu já identifiquei e eu vou imprimir só para vocês verem o erro de lógica. Eu vou imprimir aqui o result. F9, digite um número 3. Ele deu 0. É porque ele vai fazer conte menos 1, então quando o conte for 1, ele vai pegar 1 e multiplicar por 0, que conte menos 1 é 0. Já vou ver aí. Então aqui tem que ser conte maior que 1. Que aí o último cálculo é conte mais 2. Alguém mandou alguma mensagem? Cadê o... sumiu aqui. Que às vezes ele... Tá, não pensei que fosse... Então vamos prosseguir. Então aqui eu tenho que verificar se ele é maior do que 1. 3. Tá, aqui está o erro. Por que aqui está o erro?
porque, por exemplo, eu digitei ele 3, ele pega 3 vezes 2, 3 vezes 2, que vai dar 6. Aí depois, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse 6 e multiplicar por 1. Então eu tenho que pegar esse resulte, ele tem que fazer parte da multiplicação. Do jeito que tá, ele vai ignorar o 6 e no final ele vai fazer 2 vezes 1. E aí foi quando ele imprimiu o 2. Então, ou seja, o resulte, deixa eu tirar aqui, o resulte tem que estar dentro do cálculo. Deixa eu só pensar aqui na lógica, gente. A lógica é assim mesmo. A forma de fazer tá certo, só que tem que pensar, a gente tem que pensar no cálculo. Não, aqui não é conte multiplicado por conte menos 1. Deixa eu ver resulte multiplicado por conte menos 1. Só que resulte, você não pode multiplicar um valor vazio, não se multiplica um valor vazio, não pode ser resulte. Pode ser. Não, pode ser resulte sim. Pode ser resulte sim. Só que eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Resulte vai ter que receber também o valor de num. Vamos lá. 3. 3 vai dar 6. Beleza. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 6. Vamos para outro número. 4. 24. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 5. 5 vezes 4, 20, né? 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então está funcionando. Por quê? O que ele está fazendo? Deixa eu imprimir ele linha a linha. Só para vocês verem como é que o cálculo está sendo executado. Deixa eu botar aqui um escreva. Tá aqui, ó. O resultado parcial não queria botar um texto muito grande, mas não tem jeito. Do fatorial de aí é que eu vou dizer de quem é qual o número que eu estou calculando o fatorial. Por isso que eu não quis mexer na variável num. E eu transferi o num para outra variável. Que aí eu posso utilizar ela na resposta. Então, seja o resultado parcial do fatorial de num, que eu vou imprimir o resultado linha a linha para vocês verem como é que ele está se comportando. E o resultado vai ser ali o resulte. F9, digite um número, 4. Eu tenho que botar um escreva L. Ele está botando um do lado do outro. Para ele pular a linha. Escreva L. 4. Beleza. O resultado parcial do fatorial de 4 é 12. A gente pode até fazer ele mais detalhado. Né? Uma fatorial parcial, porque aqui ele fez 4 vezes 3, deu 12. O fatorial parcial de 4, aí ele pegou o 12 vezes 2, multiplicou por 24. A gente pode fazer mais detalhado. O fatorial onde deixa eu ver aqui. Calma aí, tô pensando aqui na resposta, gente. Dar a resposta. Resulte
Resulte multiplicado, botar o asterisco. Resulte multiplicado por conte menos 1. Conte menos 1. Tem como aumentar isso? Não, né? Não, não tem. Vou tirar esse texto todo. Fatorial de num, que é 5. Vou tirar num. Beleza. Fatorial de resulte vezes conte menos 1 é igual resulte. Deixa eu só ver aqui a impressão. 4 fatorial de... É porque ele já está com... Acho que é só tirar o -1 ali, não é? No escreval? Não sei. Não, a ideia é calcular... Deixa eu ver. 4. Eu tinha que botar... É porque ele já... Ah, tá, eu já subtraí aqui. Eu já fiz a subtração aqui, é tirar o -1, obrigado. É isso mesmo, porque o conte já foi calculado. 4. 4 vezes 3, 12. Aí aqui ele tinha que pegar 12 vezes 2. E ir fazendo. Aí eu acho que é o num e vira result mesmo. Acho que é isso. Só que ele começa com 12. Não era exatamente isso que eu queria mostrar. É basicamente isso. Essa impressão aqui teria que pensar uma forma correta. Mas a gente vai entender que ele vai multiplicar o 4 por 3 e vai dar 12. Aí ele pega o 12 e multiplica por 2, dá 24. E assim sucessivamente. Se eu entro aqui com 6, aí ele vai fazer lá 6 vezes 5, 30. Aí 30, né, vezes... Ele tinha que pegar o resultado. Ele vai sempre pegar o valor total. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Aí eu vou ter que mudar o valor de num. Vou botar aqui o num antes do cálculo. O num recebe o resultado de volta. O num recebe o resultado de volta. E ali eu imprimo num. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Tá certo. 7. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. Acho que a ideia foi essa. Eu joguei o num no result. Aqui eu jogaria o result no num. E aí eu faria aqui a impressão com o num. E já que estou imprimindo ele linha a linha, eu não precisaria desse escreva L aqui no final. Programação é isso. A gente vai fazendo, vai testando, ver se o resultado saiu do jeito que a gente esperava. Mas o fundamental, né, não é o cálculo. É claro que o cálculo a gente tem que ver, tem que ir testando e vendo qual cálculo se enquadra melhor para aquela solução que nós estamos querendo criar. Mas o fundamental aqui é compreender a lógica desse enquanto. Entender como esse enquanto funciona, o fim enquanto. Deixa eu ver aqui. Um exercício.
Não, isso aqui é quando você sabe a quantidade de coisas diretas, escrever o algoritmo, não, escrever o algoritmo que imprima a tabuada de um número informado pelo usuário. Também pode ser previsto. Em uma turma de 10 alunos, escrevo. Cada aluno tem 2 notas. Vou calcular a média. Eu acho que interessante pode ser o exercício 2. 2 dá para fazer com for, mas acho que o exercício 2 ele é interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês o exercício 2. Está na página 11. Página 11. Esse exercício 2 aqui. Você vai pedir para o usuário digitar o número e vai fazer a tabuada dele. Esse aí dava para fazer por for, porque a gente sabe quantas vezes ele vai repetir. For não, desculpa. For é quando a gente já entra na programação. Dava para fazer ele com o para. O para é quando a gente sabe já quantos números, quantas vezes o laço de repetição vai se repetir. Porque qualquer tabuada, você vai fazer ela de 9 a 0. Por exemplo, o usuário digita 5. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer 5 vezes 1, 5, né? 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6 e no final imprimir a tabuada. Então a gente sabe que ele vai contar de 1 até 9. Então vocês vão precisar receber, né? Aqui nesse 2 aqui, ó, escreva um algoritmo que imprima a tabuada de um número informado. Vocês vão precisar receber o número que o usuário vai digitar. E aí o usuário vai digitar um número qualquer. E cadê? E aqui no enquanto, você vai ter que criar um contador, uma variável para fazer essa contagem. Aí, em vez de atribuir esse número para essa variável, você pode fazer essa variável recebendo 1, para ela começar do 1. E você vai fazer ela, a contagem ela, enquanto ela for menor do que 9. Não, enquanto ela for menor ou igual a 9, que a tabuada tem que ir de 1 a 9. E aí você vai multiplicando os valores e você vai ter que imprimir dentro do laço de repetição. Porque ele vai calcular, por exemplo, o usuário digitou 5, ele vai calcular o 5 vezes 1 e imprimir o resultado. 5 vezes 2 e imprimir o resultado. E assim sucessivamente. Tranquilo? Deu para entender o que eu estou pedindo? Vocês querem que eu já coloque isso aqui lá no mural ou por enquanto não? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu botar ele fixo. Quando eu precisar ir para o Visual G, eu mostro a tela inteira. Cadê ele? Acho que é esse aqui. Não, não é esse. É esse aqui. Beleza, eu deixei ele assim fixo, vocês ficam vendo ele. Vocês chegaram a fazer comigo esse do fatorial? Vocês querem que eu volte lá? Quer que eu volte lá ou conseguiram fazer? Aqui deu para fazer, professor. Deu para fazer, tá. Então tá tranquilo. Então é para vocês terem, né, saber se vocês têm um modelo para poder fazer ele. Enquanto isso, eu vou baixar essa apostila e vou jogar ele lá no mural. Vamos lá. Olha só. Eu vou trabalhar aqui com as variáveis. Primeiro eu vou pedir para o usuário digitar o número, né? Então vou trabalhar com a variável num do tipo inteiro. Vou pedir para o usuário digitar esse número. Aliás, primeiro eu vou informar do que é o programa. Escreva L. Escreva L, tabuada de multiplicação. Beleza. E aí eu vou pedir para o usuário digitar um número. Digite um número.
Digite um número. E vou ler esse número. Leia número. E aí nós começamos com o enquanto, né? Então vai vir aqui, enquanto, e eu tenho que ter uma variável de controle. O que ele vai utilizar para poder fazer esse controle de quantas vezes vai repetir? E aí eu vou chamar essa variável de controle, chamar ela de contador. Conte, também inteiro. E eu, no caso, por exemplo, a pessoa digitou 3. Ele vai fazer 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, até 3 vezes 9. Então, eu sei que ele vai repetir de 1 até 9. Então, eu vou iniciar essa contagem a partir do 1. Então, o que eu faço? Conte, recebe 1. Inicio o contador do 1. Tudo bem até aqui? Vou iniciar o contador do 1 e ele vai até o 9. Então ele começa do 1 e vai até o 9. Alguma pergunta? Opa, calma aí. Eita. Foi. Alguém postou aí. Para. Ah, fez pelo para. Pelo para eu ia mostrar depois. Fez pelo para. Pelo for, né? O for tá certinho. Pelo for tá certinho. Mas vamos. Cadê ele? Aqui. Vamos ver pelo enquanto. Depois a gente faz pelo for. Enquanto contador menor ou igual a 9. Enquanto contador menor ou igual a 9. Porque ele vai começar com 1 e ele vai calcular até igual a 9. Quando chegar a 10, ele para de calcular. Faça. Esse enquanto tem que vir mais para trás, ficar tabuladinho direitinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação. E vou guardar essa multiplicação em uma variável. Vou chamar de result. E deixa eu declarar result. Declarei result. Vou armazenar ela em result. O que? Eu vou fazer o num, que é o número que o usuário digitou, vezes o contador, que o contador está começando do 1. E depois que ele faz o cálculo, eu vou imprimir o valor, vou imprimir o resultado. Escreva L, para ele escrever e pular a linha. Escreva L, vou botar aqui, ó, num, que é o número que o usuário digitou, num vezes, que é o asterístico, né, só para poder imprimir, né, o cálculo exato, né, que nem aqui eu já fiz o cálculo aqui, vocês podem dar uma olhadinha. Então, num vezes contador é igual ao result. E aí, galera, depois que eu faço isso, o conte vale 1. Eu tenho que acrescentar mais um número ao conte para que ele, da próxima vez que ele rodar, ele faça num vezes 2. Depois eu acrescento mais um para ele fazer o num vezes 3. Então o conte ele vai acrescentando, ele vai incrementando cada vez que ele roda. Então aqui vai ficar o conte, que vai receber conte mais 1. Toda vez que ele roda, ele vai somar mais 1. Então se ele valia 1, quando ele termina de executar tudo, quando ele for para a segunda vez, ele vai valer 2. Quando ele for rodar a terceira vez, ele vai valer 3. E assim sucessivamente. E aqui eu posso botar já o fim enquanto. E vamos lá. Digite um número.
4. Ficou coladinho, esqueci de dar espaço. O que está faltando aqui? Parênteses. Não botei o parênteses. Continuar. Tá lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Tá lá. A tabuada tá pronta. E com poucas linhas de código. É claro que com for fica menor ainda. E a gente vai fazer depois com for. Mas, vou botar aqui, vou rodar de novo, vou botar a tabuada de 7. Olha lá. 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, e assim sucessivamente. Só faltou dar um espaço aqui para ficar mais bonitinho. Tudo bem, galera? Tá tranquilo? Deu para entender? O José botou aqui, basicamente, né? A lógica é... A gente já fez a tabuada direto do... Não, eu não entendi, José. Você não atribuiu o valor ao conte. Menor ou igual a 10. Pode ser que você está fazendo de forma decrescente. E você não pediu para o usuário digitar um número, né? O usuário seria o... O professor, a ideia era fazer direto, mas aí dá um erro na hora do cálculo mesmo. Vai dar erro no conte porque conte não tem valor. Você teria que atribuir um valor ao conte. Você viu que aqui no meu, eu atribuí o valor 1 do conte. Eu fiz de forma crescente, né? Eu fiz ele de 1 a 9, enquanto ele menor ou igual a 9. Tá, o teu tu não pode fazer menor ou igual a 10, senão depois no final ele vai fazer o número vezes o 10. 1 vezes 10. E aí a tabuada ela vai de 1 a 9. Né? Ou de 0 a 9. Mas 0, qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0 mesmo. Né? Então aqui seria, no enquanto, seria o conte menor ou igual a 9. E você teria que pedir para o usuário atribuir. Aqui tu atribuiu o 1 ao N. Você poderia atribuir o 1 ao conte e pedir para o usuário digitar o N. Seria interessante o N, o valor, ser digitado pelo usuário. E aí o usuário vai escolher de qual valor ele quer fazer a tabuada. Né? Eu acredito que o teu N seja o meu num, né? Que seja a função do meu num, tanto que está fazendo... Tu fez certo, o num vezes o conte. Tu fez o num vezes o conte, tá certinho. Então o teu N é o meu num, seguindo a lógica. Então o ideal seria você pedir para o usuário digitar o num e o teu conte, em vez de você fazer o num receber 1, tu faz o conte receber 1. E você faz o enquanto de conte a 9, em vez de fazer ele até 10. Mas para quem está começando, tá a lógica, tá pegando a lógica. Né? A lógica tá encaminhando na lógica aí de... Falou, valeu. Falou. Se eu fosse fazer isso pelo for, o for tem uma vantagem, né? Principalmente quando eu sei a quantidade de vezes que ele vai repetir, como é o caso. Qual é a vantagem do for? O for, eu não preciso fazer essa incrementação, eu não preciso incrementar um número. Eu não preciso botar lá conte, recebe conte mais 1. O for ele faz o incremento de forma implícita, tá? Então com isso eu também diminuo a quantidade de linhas de código. O for ele é um pouco maior na hora de se montar. Deixa eu ver aqui, jogar lá para a apostila. O for está em qual página? Oi, professor. Oi. Eu só mudei aqui, só dá uma olhadinha se seria isso aqui. Tá, faz aí. Ah, tá, calma aí.
Escreva, leia N, perfeito. É isso aí. Foi certinho, agora calculou de 1 a 10 certinho. Tá certo, tá certo. Valeu, obrigado, professor. Nada. Aqui, ó. Esse é, eu falo for porque eu estou acostumado com os comandos em inglês, né? Nas linguagens de programação é for. Mas o for é o para, né? No algoritmo é o para. Então, o para, você já na linha do para, onde você vai construir, ele é utilizado quando você sabe quantas vezes ele vai repetir. O para, você vai definir uma variável, tá? E essa variável, na mesma linha do para, você define onde ela começa e onde ela termina. Então, por exemplo, lá eu vou fazer uma tabuada de, né, ele vai calcular ali de 1 a 9. Então, eu vou botar lá para ir de 1 até 9. Tá? E aí a gente vai parar de usar o conte e aí vamos nos acostumar com duas letras, né? A letra I e a letra J. Na matemática, cadê ele? É esse aqui. Na matemática, nós temos vetores e matrizes. Tá? Um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui. Isso aqui, se eu botasse isso aqui, ó. Isso aqui é um vetor. Um vetor, né, dentro da programação, e nós não vamos ver vetor hoje, tá? O vetor vai ficar para a aula de amanhã. Né? O vetor, até agora nós fizemos programas onde uma variável recebe um valor. E quando você coloca outro valor naquela variável, ela substitui o valor anterior. No vetor, você define um comprimento para uma variável, você define a quantidade de posições que uma variável vai ter, e essa variável ela vai receber vários valores. Ela vai ter várias posições, então aqui, por exemplo, e geralmente ele conta assim, né? A primeira posição de uma variável é a posição 0. Para aproveitar o máximo da memória, ele trabalha com posição 0, posição 1, posição 2 e assim sucessivamente. Então, eu botei aqui de forma contínua, mas poderia botar aqui, ó, 10, 1, 7, vamos botar aqui de forma aleatória. Esse 10, ele estaria na posição 0 de um vetor. 1 na posição 1, 7 na posição 2. Então, ele armazena um espaço maior em memória RAM e em cada posição ali ele armazena um valor, tá? Eu vou estar explicando isso com mais detalhes amanhã. Isso aqui seria um vetor. E aí o vetor, vocês vão ver que ele trabalha no eixo do x. Então, na matemática, você tem o eixo do x e você tem o eixo do y. O eixo do x é o eixo da horizontal e o eixo do y é o eixo da vertical. Né? Então, que nem um gráfico, né? A gente vai montar um gráfico, né? A gente traça uma seta para cima, outra seta para o lado. A seta para o lado é o eixo do x, o eixo horizontal, e a seta para cima é o eixo do y, né? O eixo vertical. Na programação, vocês irão encontrar em todas as literaturas, todos os livros, né, todos os tutoriais, todas as aulas, todos os professores, eles trabalham com duas letras para se trabalhar vetores e matrizes, eixo do x e eixo do y. E, por mais engraçado que possa parecer, essas letras não é o x e o y. Então, quando você vai trabalhar o eixo da horizontal, se utiliza essa letra aqui, ó, a letra I. E quando vai se trabalhar o eixo da vertical, se utiliza a letra J. Então, toda vez que formos trabalhar com vetores, a gente vai utilizar o I
E quando nós formos trabalhar matrizes, nós vamos utilizar a letra J. Tá? Então, vai ser natural vocês encontrarem aí nas literaturas o I para simbolizar essa variável de contagem dentro da estrutura de repetição para. Então, vamos aí já nos adaptando a essa variável I, nós vamos ver ela bastante, então vamos trabalhar dentro dessa variável. Então, aqui, no nosso programa, se eu for adaptando este programa para a estrutura for, nós substituiríamos este conte pela variável I. E eu não precisaria dessa linha aqui, ó. Eu não preciso atribuir um valor a conte. Eu somente peço para o usuário digitar o número. Aqui no enquanto eu monto for. No caso é o para, né? Porque é algoritmo, é Portugal. Então, para I. O I é a minha variável de controle. Então, para I eu vou definir onde ela começa. Para I de 1 até 9. Então, eu estou definindo que essa variável 1, I, vai começar no 1 e ele vai até o 9. Faça. E aí eu vou fazer, né, lá ao meu controle, eu vou fazer o result, vai receber num, que é a variável que o usuário digitou, multiplicado por I, que vai ser o meu controle. Quando o I for 1, que ele vai começar do 1, eu disse aqui que ele vai começar do 1, ele vai fazer num, a variável que o usuário digitou, 7, 6, 5, seja lá qual for, vai fazer num vezes 1, tá? E eu não vou precisar aqui não vou precisar incrementar, porque o para, ele vai fazer esse incremento automaticamente. Então, se eu disse que ele vai de 1 a 9, quando chega no fim para, ele vai atribuir mais um número a esse 1. Então, esse 1 que valia 1 vai valer 2. Quando rodar pela segunda vez, esse I que valia 2 vai valer 3. E assim sucessivamente. Então, eu não preciso dessa variável de controle, ok? Aqui, o em vez do fim enquanto, vai entrar no fim para. E aqui não tem mais o conte, vai ser o I. Então, vai ser num vezes o I que vai dar o resultado. Tá? Então, ou seja, o para, ele conseguiu me reduzir a quantidade de linhas que eu tinha escrito relacionada ao enquanto. Já que no para, eu não precisei atribuir um valor inicial aí e nem precisei fazer o incremento, porque ele faz esse incremento automaticamente. E aí, vamos rodar. Digite um número, 7. E ele vai lá, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, e assim sucessivamente. Vamos lá, digite um número 8. E ele vai dar para vocês a tabuada do 8. Tudo bem? Vou deixar aí para vocês fazerem. Façam, calculem. E aí, deixa eu ver aqui um próximo exercício. Tem o do fatorial que eu usei pro enquanto tá no para. Deixa eu ver aqui. Escreva um algoritmo que escreva números ímpares entre... esse aqui é complicadinho, mas tem coisas que nós já pegamos. Já achei um exercício aqui pra gente. Vou botar no bloco de notas para não ter que tirar dessa tela. Tá aí o exercício. Deixa eu aumentar aqui a letra. Aí. Escreva um algoritmo que escreva números ímpares de 0 a 200. Então, eu sei onde ele começa, sei onde ele termina.
de 100 a 200. E para calcular números ímpares, eu já mostrei, né? Na verdade, eu mostrei do par, que é o que? Vamos pegar aqui. Aqui acho que não precisa nem o usuário digitar. Aqui não precisa o usuário digitar número, não. Ele vai fazer. Já tem aqui, ó, de 100 a 200. Então, o meu controlador é que vai ser a minha variável, que vai ser i. Então, pega aqui i mod de 2 diferente de 0. E aqui eu posso montar um C, né, galera? C. O que isso aqui faz? Ele pega a variável i, que vai começar do 100 e vai até o 200, vai dividir por 2 e pegar o resto da divisão. Então, quando eu utilizo a porcentagem, ele faz a divisão, o segundo número pelo qual estou dizendo por qual ele tem que dividir, e ele pega, em vez de trazer o resultado da divisão, ele traz o resto da divisão. Quando o resto da divisão de um número por 2 é igual a 0, quer dizer que esse número é par. Por isso que eu estou fazendo aqui diferente de 0, porque ele quer os números ímpares. Aí é o então, né? O do função C é o então. Fim C. Então, na verdade, vocês vão ter um para, e dentro do para vocês vão ter um C. E aqui dentro do C é onde vocês irão imprimir o número, né? Vão imprimir um número. Né? O resultado vai ser... O código é pequeno, porque, embora ele vai imprimir muitos números, ele vai imprimir o 101, 103, 105, 107. Ele vai imprimir muitos números, como todo o processo está dentro de uma estrutura de repetição, o código é pequeno. O resultado é grande, mas o código é pequeno. Ah, professor, mas vai entrar o C. Vai entrar o C, mas vai sair essa comunicação com o usuário aqui. Você pode botar só o título lá, né? Impressão dos números ímpares de 100 a 200. Mas essa linha do digite um número e leia um número, essas duas linhas vão sumir. Porque o usuário não precisa digitar o número. O número já está definido, é de 100 a 200. E não vai ter cálculo. Não tem cálculo. É só verificar se o número é ímpar e imprimir. Tudo bem? Então, façam. E aí, daqui a pouco a gente dá o resultado. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Fazer só o seguinte, eu preciso botar só para rodar aqui, né? Como é que ficou. Deixa eu salvar esse. Isso aqui é a tabuada. Tabuada. Então, resposta, né? Tá aqui. Números ímpares de 100 a 200. Então, como vocês viram, 100 até 200. Eu não preciso de nada disso. Só o i. Não tem cálculo. Aqui no lugar do cálculo é o C. Se i dividido, não, resto, né? I mod de 2 diferente de 0. Então, pensar aqui na resposta. A resposta está meio feia. Enfim, para. É só imprimir o i mesmo.
Esse foi bem fácil, né? Leia num. Não tem leia num. É terminal. Ok. Não tem leia num. Vamos lá, deixa eu... Apostila. Vamos pro para. A gente vai para o repita até. Tá? O repita até é uma estrutura onde eu vou pedir para o usuário, né, repetir uma quantidade de instruções até que uma condição seja ali satisfeita. Então, você não coloca um critério no começo. O critério ele vai vir lá no final. E aí você não tem o comando faça, você não tem a instrução faça, só o repita. Eu vou montar aqui, vou montar um exemplo, fazer um programa que multiplique o número por ele mesmo. E aí, para o usuário sair desse programa, ele vai ter que digitar 0. Tá? Então, ok. Vamos lá. Então, eu vou multiplicar um número por ele mesmo. Eu não vou precisar, acho que eu vou precisar só da variável num. Variável num. Vamos tirar essa estrutura para daqui. E vamos montar essa estrutura aqui do repita. Então, repita, ou seja, ele vai executar essa instrução. Repita. Pelo menos uma vez, no mínimo uma vez ela vai ser executada, já que ela vai verificar somente lá no final se as condições foram satisfeitas. E aí eu vou... Deixa eu tirar esse escreva daqui, de cima. Legal. Então vou pedir para o usuário escrever aqui. Escreva L. Digite um número que será multiplicado por ele mesmo. E aí eu vou montar uma informação, botar em outro escreva, só para já tá saindo fora da tela, para não ficar muito extenso. E aí eu vou botar aqui um escreva, digite 0 para sair. Botei digite L, ele acaba escrevendo embaixo. E vou ler esse valor. Leia num. Então ele vai ler o número que o usuário digita. E a intenção é imprimir a multiplicação desse número por ele mesmo. Eu poderia multiplicar, armazenar numa variável, mas eu também posso fazer sim. Eu posso fazer escreva L. Esse negócio de multiplicar por ele mesmo, poder botar assim, ó, ficar mais interessante. Escreva L. Cálculo do dobro. Que é um número multiplicado por ele mesmo é o dobro, né? Então digite um número. Eu não preciso dizer o que ele vai fazer. Digite um número. Pronto. Fica menor. Digite cálculo do dobro, digite um número, digite 0 para sair. Ele vai ler esse número,
um número qualquer que o usuário digitou, e eu posso fazer o cálculo direto dentro do escreva. Vou botar aqui o dobro de o número que o usuário escreveu e aí eu faço num. Não, mas no caso o dobro é soma, né? Ou multiplicado por 2. Ou faço num mais num, ou multiplico ele por 2. Agora, se eu quiser trabalhar com elevação, aí eu multiplico ele por ele mesmo. E aqui no enquanto, ou não vou ter nesse repita, o fim repita. Em vez de um fim repita, eu vou colocar minha condição através do comando até, que é até quando ele vai executar. Então, até num maior que 0. Então, ele vai repetir. Não, até número maior que 0 não. Até num. Ele vai repetir até o número ser menor ou igual a 0. Quando for menor ou igual a 0, aí ele sai. E aí eu posso botar aqui, ó, escreva L só para enfeitar. Apesar não precisa não, porque o próprio Visual G ele imprime no final o fim da execução, fim do algoritmo. Então seria basicamente isso, o cálculo do dobro, digite um número, digite 0 para sair, o usuário vai digitar um número e aqui no caso ele vai, se o usuário digitar 0, o que ele vai fazer? Ele vai executar, ele vai dizer que o dobro de 0, né, 0 mais 0 é 0. Ele vai dizer que o dobro de 0 é 0. Então, ele, na verdade, exibe o dobro de 0 antes de sair da estrutura de repetição. Rodando isso aqui. Cálculo do dobro, digite um número, digite 0 para sair. 7. O dobro de 7 é 14. Ele vai ficar repetindo. Digite o dobro. 5. O dobro de 5 é 10. 4. O dobro de 4 é 8. Quando eu digito 0... Obviamente, como o cálculo está dentro da estrutura de repetição, ele vai dizer que o dobro de 0 é 0, mas ele traz o fim da execução do programa. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui um exercício. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aqui, ó. Um exercício em que ele primeiro vai executar para depois fazer a verificação. Escreva um algoritmo que calcule a média dos números digitados pelo usuário. Se eles forem pares, termine a leitura se ele for 0. Vou colocar aqui mais simples. Não vou colocar se eles forem pares, não. Vou botar só escreva o algoritmo que calcule a média dos números digitados pelo usuário. E termine a leitura se for digitado 0. Né? Então, simplifiquei aí para vocês. Então, seja, cada número digitado, o que é a média aritmética? A média aritmética é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números somados. Então, você precisa, dentro da estrutura de repetição, somar cada número digitado pelo usuário e armazenar essa soma numa variável. E a cada novo número digitado, ele vai somar novamente com o valor que já está armazenado. Então, ele vai, por exemplo, result, variável result. Ele vai somar o primeiro número, armazenar dentro da result, e quando rodar pela segunda vez, ele vai somar o valor da result, que foi a soma anterior, e somar com o novo número. Então, ele vai estar somando todos os números que são digitados. E o segundo passo, a segunda coisa que tem que observar, é que ele precisa contar
quantos números são digitados. Então, preciso ter um contador dentro da estrutura, que cada número digitado ele vai incrementando mais um. Então, vou ter um contador aí que vai começar com 0, e toda vez que o usuário digita, ele soma mais um, tá? E no final é a divisão, né? Pega o número, o result lá que você somou tudo e divide pelo contador e armazena numa nova variável chamada média. E no final imprimam essa média, tá? Vou dar aí alguns minutinhos para vocês fazerem e